Só justificando para você, colegas, né, que o encontro será gravado e justificando para vocês que eu não respondi nem a Kelly a algumas mensagens nesse momento, e alguns áudios e algumas ligações, porque, assim, é o horário da reunião, então a gente não tem como atender nesse sentido, tá? Então, só explicando para vocês e aos demais. Quem estiver apenas escutando, então, é por esse motivo que nós não atendemos e nem respondemos nesse momento, porque é o início da reunião. Pois bem, a reunião é de 1 hora, então, no primeiro momento, nós falaremos em relação à proposta do diagnóstico digital, e depois nós abriremos para as considerações, as dúvidas, as devolutivas, em relação aos 2 encontros, ok? Eu vou compartilhar a tela. Kelly, quer falar alguma coisa? Bom dia, pessoal. Eu quero falar também que a reunião ela é referente apenas ao 4º e 5º ano, tá? Quem não tem 4º e 5º ano, o interessante é não participar da reunião, porque é referente apenas ao 4º e 5º ano. E o áudio, vocês estão escutando a gente bem, porque nós não estamos utilizando o fone nesse momento. Infelizmente, o meu computador, meu companheiro de jornada de vários anos, de vários trabalhos, ele deu o último suspiro, está dando os últimos suspiros, então eu preferi não convidá-lo para esse trabalho de agora. Então, por isso que nós estamos no mesmo computador, estamos sem o fone, estamos aqui na casa da Kelly, né? Então, as dificuldades em relação ao digital também é vivenciada pela gente na realização do trabalho. Vou compartilhar a tela. No momento, nós não estamos visualizando o chat, tá bom? Principalmente eu aqui nesse momento. Então, Paula, todos estão conseguindo visualizar a tela inicial da apresentação? Sim, Jaqueline, pode seguir com o encontro, viu? Então, tá ouvindo e está visualizando, pode seguir, tá joia? Ok. Então, a nossa primeira reunião de supervisores é direcionada, né, às turmas do 4º e 5º ano, e, nesse momento, direcionada ao diagnóstico de matemática das 4 operações, como foi citado no primeiro encontro. Será conduzido por nós, né, eu, Jaqueline Flávia, a coordenadora do 4º ano, e Kelly Castro, Kelly Castro, a coordenadora do 5º ano, e a Paulinha para nos ajudar nessa moderação. Então, a nossa pauta. Então, tem 4 pontos principais. Primeiramente, nós iremos explanar sobre a proposta do diagnóstico digital, tá? O documento orientador. Depois, nós iremos explanar sobre o cronograma do diagnósticos em relação ao 4º e 5º ano, tanto de português quanto de matemática. Então, nesses 2 primeiros momentos, as dúvidas, anotem no caderno ou coloquem no chat para a Paula, porque nós deixamos um momento para conversar, tete a tete, tirar as dúvidas, né? No momento 3, nas devolutivas e considerações. Isso para quê? Para a gente nós agilizarmos o tempo, tá bom? Porque aí vocês veem a proposta do início ao fim, e depois a gente conversa sobre os 2 assuntos e outras demandas que vocês tenham. E no final, que nós iremos colocar a frequência, e essa frequência também é uma coleta de dados. Desde já, todo o material será compartilhado com vocês após a reunião, só que não imediatamente, tá bom? Porque é o momento da gente preparar, adequar alguma coisa para revisar, então um tempinho que nós preparamos os documentos, mas ainda hoje, antes do almoço, né, antes do horário do meio-dia, vocês terão esses documentos no grupo, ok? Então, vamos lá. Paulo Freire, né? Paulo Freire estava no nosso campo semântico do diagnóstico com as crianças, com os alunos, né, que foi apresentado ao professor. Então, achei essa citação aqui para nós iniciarmos com essa reflexão, uma leitura e uma reflexão interna. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre.
principalmente nesse momento tão incerto no qual nós estamos passando. E agora, o segundo diagnóstico proposto, né? Nós optamos por fazer essa reunião, primeiramente com vocês, mesmo que o diagnóstico ainda vai ser realizado daqui umas 2 semanas, né? Umas 2 semanas, mas como é uma proposta que vai envolver muitas questões a serem conversadas, a serem localizadas na escola, né? Então, vocês terão um tempo hábil, nós teremos um tempo hábil para poder colocar esse diagnóstico em prática. Então, nesse momento, sobre o diagnóstico digital, eu irei falar sobre a lista de links para revisão e teste. Então, é uma lista que é necessário que vocês olhem os dados, por favor, né, dos gestores, porque muitos gestores estão chegando nesse momento ainda, né? E escolas que ainda não têm o seu quadro de gestão completo. Os links, conferir os links para a gente, por favor, se realmente é o link que tem o nome da sua escola. Nós fizemos um teste, mas é sempre bom ter o seu olhar também. E, principalmente, o endereço do Gmail institucional. Irei falar sobre a estrutura do diagnóstico digital, que ele vai dentro do Google Forms e também em PDF. E falarei também como vocês podem acompanhar os resultados, para evitar a duplicidade de resposta. Desde já, esse documento que vocês irão receber, ele não poderá ser compartilhado com os professores. Por qual motivo? Porque tem links das outras escolas. Então, se temos um risco de trocar um link na hora de compartilhar com 45 pessoas, né, 43 pessoas, por exemplo, imagine com a rede toda, né? Então, a gente perde quase que o controle total. Por isso que esse documento, em especial, esse documento, ele não poderá ser compartilhado com os professores, tá bom? Para ficar apenas entre nós. A lista da qual eu falei é neste formato, é o mesmo formato do 4º ano, do ano passado, tá bom? Ela não está uma lista totalmente atualizada, como eu disse para vocês, né? Nós estamos no momento de início de ano, então tem gestores entrando e gestores saindo, então por favor, né, entre em contato com a gente no nosso celular, ou pelo celular mesmo, né? Pode ser pelo WhatsApp mesmo, que é mais rápido, mas, por favor, identifica. Olha, escola tal, né? O diretor é fulano de tal agora, o supervisor é fulano de tal, o agente é fulano de tal, tá bom? E o Gmail também. O Gmail também. E qual é o ponto principal para que esse processo do diagnóstico digital de matemática ele ocorra, né, de forma que todo mundo participe de acordo com as suas funções? Primeiramente, no ano passado nós solicitamos, nós solicitamos que vocês criassem um Gmail, né? E eu explanei e falei sobre a ferramenta do Google Forms. Muitas escolas começaram a utilizar, a aprimorar, professores utilizaram em testes, em atividades, em avaliações, supervisores utilizaram também para coletar dados, e até toda a secretaria também começou a utilizar. Por quê? Para você criar o Forms e para você acompanhar os dados no Forms, você precisa ter uma conta no Gmail. Então, solicito que você confira esse e-mail, né? Se faz tempo que você não utiliza, né? Se ele está ativo. Confira se a escola, né? Se você é um supervisor novo na escola, né? Se a escola tem a senha desse Gmail. Se não tiver a senha, se perdeu a senha e esqueceu, vocês também podem criar um outro Gmail, tá bom? E nos informar, nos atualizar nesse sentido. Olha, o Gmail da escola não é esse mais, é este daqui, tá bom? E, pessoal, precisa ser um Gmail da escola, não pode ser um Gmail pessoal seu, tá bom? Nem em relação à sua vida pessoal e nem em relação, porque agora eu estou supervisora, eu vou criar esse meu Gmail. Não, é um Gmail da escola, porque neste momento nós estamos aqui nessa função, neste local e nessa escola. Depois a gente troca de escola, mas aquelas informações, as informações diagnósticos, são dessa escola que você está nesse momento. Por isso que a necessidade de ser um Gmail da escola, tá bom? Conferir também o link, tá bom? Clica no documento orientador, tem um vídeo meu explicando como abrir esse link, tá bom? Clica no link para ver se é o link da sua escola e se
se tem o nome da sua escola também naquele sentido. No ano passado, que foi quando nós aplicamos nesse sentido, que eu mandei o documento, apenas 2 escolas conseguiram trocar. Sim, por um lapso, né? Mandou o link errado. 2 escolas. Causou uma demora no tempo para 4. Por quê? Como eu estava no momento apenas de pesquisa, de analisar, de fazer o diagnóstico, de pegar aqueles dados, então, assim, eu consegui resolver das 4. Mas, se for todo mundo, não tem como resolver. Ou seja, então, o diagnóstico vai ser tipo que anulado, porque vai ser quase que impossível eu entrar no documento de outra escola e fazer a limpeza, e deixar só os alunos da escola dela naquele momento, para ela ter as informações e ter os dados. Então, é nesse sentido, né, de observar, de clicar, nós já testamos, mas testa também. O professor também, é claro que é uma corrente. A corrente do acerto, a corrente do erro, ela, quando tem que acontecer, ela acontece. Então, nesse sentido, a Lissa vai, nós conferimos, atualiza os dados, explica tudo, porque na hora que chegar na hora de aplicar e de chegar na mão do professor, vai o mais certo possível. Então, quando você abrir o link, por exemplo, se clicar lá o link da Escola Geralda Divina, né, do Dalva 7, então, no diagnóstico vai aparecer essa tela e abaixo do título e antes do vocativo, né, vai estar escrito o nome da escola. Então, confere. Tem o nome da escola aqui, tem o nome da escola no nome do arquivo. Então, o link está correto. O do 4º e o do 5º também, tá? São links diferentes. A estrutura do diagnóstico, quando a criança abre, né, o professor abre, você abre, ele é formado dessa maneira. A identificação, então, solicita-se que realmente a criança escreva o nome completo. Como a proposta é que seja realizado na escola, então a gente já vai ter um maior controle em relação a isso. Por que é importante esse nome completo? Para saber se a criança sabe escrever? Não é só isso, gente. Mesmo que a criança não saiba escrever o nome completo, orienta que ela escreva o nome completo, porque mais à frente você vai ver a importância disso, tá bom? Porque na hora que você for procurar a informação dessa criança, como que foi o desempenho dela, se ela colocou apenas João, e na escola tem 10 garotos com o nome João, aquele resultado é de qual, João? Então, mesmo se a criança não saiba escrever o nome completo, auxilia, tá bom? Nesse momento, não está contando a avaliação dele, nesse diagnóstico, tá bom? Igual de português. O nome da professora, que pode ser o nome que eles conhecem, né? Tia Mari, né? Tia Vanilda. E a turma. Algumas escolas têm mais do que esse número, tá bom? Então, entre em contato com a gente, para a gente acrescentar a turma, ou então vocês mesmos, quando a gente compartilhar com o Gmail, vocês terão essa possibilidade, vocês mesmos irem lá, alterar alguma coisa. Então, vem a parte da identificação e a parte das questões. Veja que, como é a proposta de operações, estão vindo assim, as questões estão vindo simples, bem simples, de maneira mais direta possível para a criança. Como é de múltipla escolha, apenas uma resposta correta. Na hora de aplicar, se a criança estiver fazendo diretamente no Google Forms, né? Ela pode ter uma folha ao lado, pode ter o caderno, com certeza, tá bom? Com certeza ela pode ter esse rascunho, tá bom? Ao lado dela. Se não... Travou aqui. E tem uma novidadezinha no diagnóstico, nesse daí, tá bom? Uma última questão, que é diretamente para o aluno, ela não está valendo, não tem pontuação, tá bom? É apenas uma questão de conversar e colocar ele dentro mais próximo do processo. É se ele achou o diagnóstico fácil, difícil ou muito, muito difícil, tá bom? E falar com eles, que isso não vai influenciar de nenhuma maneira no desempenho, na nota dele, que muitas crianças ainda ficam muito, né, preocupadas em qual nota que ele vai receber. Se eu falar que achei difícil ou muito difícil, vão pensar que eu não sei de nada. Mas não, tem coisas que são muito difíceis e a gente consegue realizar. E
Ao final, depois que enviar os dados, eles terão essa visualização, o professor também. Se clicar em precisão, eles não está liberado para ver a pontuação, tá bom? A criança não vai ver a pontuação, a criança não vai ver a resposta correta e nem a resposta errada. Vocês como vão estar dentro do formulário, né, quando forem adicionados como colaboradores, vocês terão acesso a todas essas informações, tá bom? A média que eles alcançaram, o desempenho, a resposta errada, qual que errou, qual que acertou. Como está escrito aí na... Gente, isso é toda hora que a gente adiciona. Gente, na hora que eu admito alguém aqui, a tela trava. Mas até nesse momento, né? Tudo ok. Vou descompartilhar. E vamos novamente. Paulinha, você está a postos? Jaqueline, descompartilha a tela para compartilhar de novo. O vermelhinho já. Compartilhei. Compartilha novamente. E vamos lá novamente. Está travando um pouco na hora que a gente admite alguém para entrar, que aparece aqui, né? É a conexão da internet aí, do PC que você está usando. Então, mas voltou aqui, tá? Voltou, né? Uhum. Mas aqui não passou. Vê se você consegue passar para a gente, Paulinho. Não consigo, porque quem está compartilhando é vocês. Não, quem está compartilhando é nós. É. Então, espera aí. Só um instante. Só um instante. Nesse arquivo. Estão conseguindo visualizar esse, Paulinha? Isso. Uhum. Então, vamos... Onde eu parei? Mais embaixo. Mais embaixo, aqui. E aqui. Isso. Mudou para vocês? Sim, está na tela, normal. Para a gente, não. A gente continua vendo o do slide anterior. Estão vendo o atual? Está abrindo. Tá o atual. Então, é na hora que nós compartilhamos. Vamos ver se agora vai. Aguarda um pouquinho. Vem a antiga. A anterior, Paulo. Tenta passar. Tentando. Aí, foi. Agora foi, graças a Deus. Então, como você já sabe, né, do quarto ano, até mesmo do quinto já fez esse processo, e a mesmo do primeiro ao terceiro ano, nós enviamos o link, né, do diagnóstico para fazer diretamente no Forms, e também nós enviamos o PDF com as mesmas questões. E, pessoal, observem bem a forma que a gente estrutura essas questões para a forma impressa, né, de maneira impressa. A Valdeci está pedindo para ser adicionada, Paulinha, adiciona ela, por favor. Estou com medo de apertar aqui e travar novamente. Até mesmo por questão de espaço, de estrutura e até mesmo de economia de folha. Isso também pode ser observado na hora que algum professor for fazer um teste, né? Algum teste no Google Forms para as suas disciplinas, para as suas atividades. Então, se ele quiser transformar esse material em PDF diretamente do Google Forms, né? Vocês puderam perceber, muitos supervisores, que não há economia de folha, né? A estrutura é completamente diferente. Então, assim, no que vocês puderem poder adaptar, né? Se alguém for fazer algum teste no Google Forms, se precisar imprimir ou ter uma versão para impressão, ter essa preocupação, né? De fazer uma formatação para que haja uma economia, por exemplo, de folhas, né? De materiais e de impressão. Então, o diagnóstico também irá no formato de PDF, tá bom? E nós já iremos encaminhar para vocês, após a reunião, o diagnóstico, né, em PDF, em branquinho, né, totalmente pronto para impressão, se necessário, e o gabarito,
tá bom? O gabarito para vocês compartilharem com os professores, para que eles possam fazer suas correções e saberem, né, as questões e o que foi cobrado. Agora, a necessidade de ter o Gmail da escola. Então, nós vamos precisar que vocês confirmem, depois nós teremos o tempo de adicionar esse e-mail em cada formulário, tá bom? Para que vocês, supervisores, possam acessar as respostas das suas turmas, tá bom? E de cada aluno. Então, quando o e-mail da escola for adicionado nesse formulário, vocês receberão um link, né, lá no própria mensagem de texto, lá da caixa de entrada, para que vocês possam entrar. Entrando, vocês já visualizarão dessa maneira aqui, ó, com a parte das perguntas, com a parte das respostas e as configurações. Nós solicitamos que não altere em nada as configurações, tá bom? A não ser em um caso específico, mas antes comunique a gente, peça nosso apoio, e nem aqui nas perguntas, tá bom? A não ser que seja também um caso específico e antes nos comunique, peça o nosso apoio, tá bom? Do que você realizou. E também visualizará qual é o total de pontos desse diagnóstico, desse teste, dessa atividade. Nesse caso, está com um total de 100 pontos. Você tendo esse acesso, você poderá acompanhar os gráficos que são gerados automaticamente daquela turma, tá bom? No caso, daquele ano. E essas respostas você vai poder ver de forma de resumo, onde vão aparecer os gráficos, e principalmente aqui, ó, perguntas erradas com frequência, que é isso que nós tentamos diagnosticar. Ou seja, na hora que a gente pontua, a maioria da turma está com dificuldade, por exemplo, em subtração. É aqui que você vai localizar quais as perguntas que tiveram mais erros, e, consequentemente, as que tiveram mais acerto, né? Mas nessa partezinha aqui, ó, perguntas erradas com frequência, você já vai ter essa visão, rapidamente, do que você vai ter que propor para os supervisores da sua escola para tentar sanar aquela dificuldade. Por pergunta também, então, em relação a cada pergunta, também tem como você ver como que foram as respostas, e de forma individual, ou seja, por aluno. Por isso, a necessidade de que tenha o nome completo da criança na hora que ele começar a responder. Com esse acesso às respostas, você também poderá fazer um controle, já observar, né, para você acompanhar o número de alunos que já responderam em cada turma. Por exemplo, nesse teste, a turma A, né, 2 alunos já responderam. Na turma B, apenas um aluno respondeu. E bem aqui abaixo, tem a questão 1, que é um exemplo. Veja que 2 alunos acertaram essa questão. Um aluno já confundiu, errou. Então, é nesse sentido a utilidade do Google Forms, tá bom? Para ajudar nas intervenções pedagógicas e no seu acompanhamento aí dentro da escola. Agora, tem um grande detalhe, né, que é o que mais apareceram de observações em relação às primeiras aplicações do diagnóstico no formulário do Google Forms. Nós começamos a aplicar num período de pandemia, de aula remota, em casa, então muitos questionamentos de que não era a criança que respondia, ou que a criança via a pontuação e queria responder de novo para poder ter uma nota maior. Então, estando e respondendo na escola, nós já, de certa forma, 80%, 90% que não teremos esse tipo de problema. Por quê? A exatidão dos gráficos que aparecem aqui nessa área no Google Forms vai depender da forma que ele foi alimentado. Por isso a necessidade do nome completo, por isso a necessidade de observar que se respondeu apenas uma vez, porque se uma criança responder 2 vezes, o gráfico já vai ficar modificado. Mas podemos fazer uma limpeza em relação a isso, uma verificação em relação a isso? Sim. Nessa área de respostas, tem esse quadradinho aqui verde, que é do Excel. Então, você vai clicar nele, aceitar, fazer a planilha,
e vai aparecer a planilha com todos os dados. Aí, nessa planilha, você vai verificar, né, conseguir localizar se tem duplicidade de resposta. Isto é, se alguma criança respondeu 2 vezes, 3 vezes o diagnóstico, tá bom? Acontecia também de não conseguir ver se foi enviado e enviava novamente. Então, ali você tem como fazer esse controle. E é claro, se no momento da aplicação você já fazer esse acompanhamento, chegando na planilha, não terá tanto o que alterar, né, o que modificar. Então, é nesta planilha que nós aqui, a Kelly e eu, nós iremos coletar os dados das escolas. Então, nessa planilha que eu coletava os dados de cada escola em relação ao 4º ano, do ano passado. Por isso, a necessidade de que ela seja sempre verificada, acompanhada, para ver se não tem duplicidade de respostas. Como eu fiz em rede, sem a ajuda de vocês, e sempre colocava nas considerações a duplicidade, por tal e tal motivos prováveis, né? Porque seria quase que impossível eu ter que limpar a duplicidade de cada escola. Agora, Jaqueline, eu vi lá, mas como é que eu vou ver que são tantos alunos? A minha escola tem 100 alunos lá do 4º ano ou do 5º ano. Como que eu posso verificar isso de forma rápida? Na coluna dos nomes, você vai clicar com direito, vai aparecer esta lista e você vai classificar a página de A a Z em ordem alfabética. Então, ali vai ficar mais fácil de você verificar se tem alguma criança, né, que respondeu 2 vezes. Por isso, a necessidade do nome completo. Aqui no Google Forms, não é observar que ele sabe escrever ou sabe digitar o nome correto. Não, esse nome é importante porque é a partir dele que você vai localizar essa criança e saber todas as informações sobre ela em relação a esse diagnóstico. Havendo duplicidade, opa, vi lá que a Kelly respondeu 2 vezes, 3 vezes por algum motivo. Você olhou, conferiu, é a mesma turma, é a Kelly realmente. Você tirou a dúvida com o professor, por que tem 2 vezes a resposta da Kelly, né? Decidiu que essa linha, essa resposta que a Kelly respondeu nesse horário, nesse dia, ela que será eliminada, né? Que será retirada, será excluída. Então, você seleciona a linha, clica com direito, vai aparecer uma lista e vai aparecer a opção excluir linha. Bom? E aí a sua lista vai ficar certinha para que a gente possa ir lá, né? E fazer a coleta de dados de uma forma mais fidedigna à realidade da sua escola. Ô, Jaqueline, tá me ouvindo? Oi. Deixa eu te falar, Sim. só colocar aqui. O Pedro fala que a maioria das crianças não tem celular, somente o dos pais que trabalham e não deixam com os filhos. E deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal aqui. Haviam colocado aqui que não estava visualizando a tela anteriormente. Já está tudo ok aí para vocês? Se tiver, só confirma aqui, pode abrir o microfone e falar, tá? Ou vocês podem escrever no chat, tá bom? Se não estiver aparecendo. Mas me confirma agora em tempo real se está tudo ok aí para vocês. Tá bom? E aí... Paula. Oi. Ok, Paula. Paula, Tá. a gente não está visualizando a tela que a Jaque está fazendo a explicação. A gente parou numa tela lá primeira. Ela está explicando, mas nós não conseguimos acompanhar essa tela que ela está explicando. Parou na 10, é isso né? que eu perguntei. Isso, é isso que eu estava perguntando anteriormente. A Sheila colocou tudo ok. Aí a Betânia falou que parou na 10. O Pedro falou que parou na 10. Descompartilha e compartilha nova. Mas está na 10. É isso? É isso, Jaqueline? Então, Paulinha, essa tela que eu estou apresentando para você, que você está visualizando, é a que está sendo gravada? Não, não. O que está sendo gravado é o encontro. Você está em qual tela atualmente? Diagnóstico digital, respostas. Diagnóstico digital, respostas, página 12. Tá. Ele está aqui na página 10. Então, vamos parar e compartilhar novamente. Mas Isso. até a 10, então, foi, então parou na 12, né? Não, parou na 10. Isso. Isso. Então, vamos
Agora, antes de eu compartilhar, já que nós fizemos essa quebra, né? Como foi dito anteriormente, nós iríamos fazer toda a apresentação do processo e depois nós vamos compartilhando e trocando as informações, né? Em relação a cada realidade, tá bom? As informações, as perguntas, assim, no chat, né? Até o momento, para a gente aproveitar de forma mais rápida o tempo. Por exemplo, estamos cravadinhas, né? Em cima do horário. Eu vou tentar compartilhar aqui novamente a tela, mas lembrando que toda essa parte que eu estou passando, ela foi printada e ela vai para vocês como documento, tá bom? Por isso que eu perguntei, gente, mas está sendo gravado? Porque se você não está conseguindo visualizar agora, né, por algum motivo, depois você vai ter acesso ao vídeo e você vai ter acesso a essa tela no material que vai ser enviado em PDF, como se fosse um mini tutorial, tá bom? Paula, eu vou compartilhar novamente a apresentação. Vou ser um pouco agora mais rapidinho, tá bom? Para que a gente tenha um tempo hábil para a conversa e que a gente não extrapole a previsão que, né, do tempo da reunião. Então, vamos lá novamente, onde eu parei. Vocês estão conseguindo visualizar essa tela? Diagnóstico digital, respostas? Sim. Uhum. Sim? Tem duas pessoas querendo entrar. Aí eu não vou Não, tentar já tô admitir. fazendo aqui. Pode continuar aí, Eu não tá vou bom? tentar admitir, porque quando nós estávamos admitindo, travou, tá? Então, vou passar a tela. Então, se tiver duplicidade, clica na linha, com direito vai aparecer a opção excluir. Você exclui a resposta. Mas não exclui de qualquer maneira, não, tá bom? Veja realmente se é aquela resposta que vai excluir, veja com o professor, averigua, né? Por que tem duas respostas daquele aluno, talvez é na hora de fazer o lançamento que errou e preferiu a tal resposta. Então, veja esses pormenores na sua escola. Só que essa limpeza na tabela, que é a tabela que nós iremos pegar os dados da sua escola, essa limpeza aí, ela não vai limpar o gráfico lá no formulário, tá bom? Para você tirar aquela pergunta lá do formulário, você terá que retornar nele, retornar lá no formulário e individual, tá bom? E fazer a exclusão do aluno. Aí o seu formulário ficará perfeito. Estão visualizando a tela? Não passou. Ô, Jaqueline, você quer me mandar o PowerPoint para eu compartilhar daqui? Se você quiser me mandar o PowerPoint, eu compartilho aqui. Certo, Paulo. Só um momento. A Kelly vai compartilhar. Aqui não, porque senão eu paro aqui. Passou, Paula? Passou. Aqui está na tela diagnóstico digital, matemática em PDF, está na mesma. Na mesma? Não, então vamos. Vamos voltar. Então, estava nesse, não é? Isso. Ah, então estava certo, eu só a gente passar. Ué, mas... Ai, ai. É isso, Agora... gente, acontece. Agora Nessa vai ficar daqui, nessa, cronograma de diagnóstico. Estão conseguindo visualizar a de matemática? Chegou aqui, diagnóstico digital, matemática em PDF. Isso, que aquela parte do PDF eu vou trocar. Por questões? Isso. Jaqueline, não faz, não amplia a tela, deixa do jeito que está para isso, era isso que eu ia falar, segura. Paulinha. Deixa assim, para ver. Então, aqui por questões das turmas, né, que é você ter essa possibilidade, excluir a duplicidade, né, que é esse material que nós aqui da Secretaria iremos pegar. E agora, vamos na parte do cronograma, né, porque já foram questões e é uma proposta da aplicação do período, né, para aplicação do cronograma de leitura e escrita e dos escritores. O cronograma do quarto e do quinto ano,
Já estava pronto, só que hoje a gente, estudando de manhã, a gente percebeu que tem umas datas lá que a gente vai precisar de fazer um reajuste, daí, como a Jaqueline disse, antes de meio-dia a gente envia no grupo de supervisores. Mas a gente tem o diagnóstico inicial, que é o da leitura e da escrita, né, da psicogênese, e nós vamos fazer da psicogênese, nós vamos fazer 5 diagnósticos ao ano, o inicial e um no final de cada bimestre. A gente escolheu a data uma semana antes das revisões, né, porque aí você já pode fazer esse diagnóstico como base para a gente buscar como que estão os alunos e também pode ser de forma somativa, né? Pertinho das provas, você já pode usar isso daí como nota, claro que quem desejar, como nota para o aluno. E sendo antes do período de revisão, creio que até o diagnóstico, né, possa ajudar até mesmo no que os professores vão sentir necessidade de reforçar com seus alunos. Aí temos também os diagnósticos digitais, que são os descritores, né? Nós estaremos fazendo só das operações agora no início do ano e estaremos fazendo também um das operações em agosto. Estaremos fazendo um de língua portuguesa e matemática, um em junho e um em novembro. Lembrando que esse diagnóstico... Só um momento, pessoal, porque como eu disse para você, a Kelly falou para vocês, né? Nós vamos fazer um reajuste nessa data. Os das operações, nós vamos trabalhar apenas no primeiro semestre, ou seja, será em fevereiro e em junho. Então, aí na apresentação está o agosto quase que terminando, né? Mas não, é em fevereiro e junho, então no início do ano e no final do primeiro semestre, e o de língua portuguesa e o de matemática, com aqueles outros descritores, né, que precisam ser trabalhados e analisados, ele será no segundo semestre. O primeiro em agosto e o segundo em novembro, ok? Então, assim, desconsiderem o que está na tela, o documento que vai para vocês vai correto esse período, tá bom? E também com as datas. Então, só relembrando, os das operações é a base. Então, a base que nós vamos analisar agora nesse primeiro semestre, em fevereiro e outro em agosto, em junho, no final do semestre. E língua portuguesa e matemática, com os descritores, no segundo semestre, agosto e novembro. Desconsidere o que está na tela. Mas o que vai para vocês vai corretamente, corretinho, né? Certinho. E lembrando que os digitais, a gente vai enviar o link, né? Todos direitinho, então a gente vai estar elaborando. O trabalho de vocês é só passar o link para os alunos realizar, lembrando que a gente gostaria muito que esse diagnóstico fosse respondido na escola para que as informações sejam bem certinhas, né? A gente sabe que a dificuldade de estar aplicando na escola não é muito fácil, mas a gente vai conversar, a gente vai abrir agora um espaço para que vocês possam estar fazendo as perguntas e a gente conversar direitinho e entrar num consenso, né, de como vai ser aplicado esses diagnósticos. Pode falar. Isso. E relembrando que, como foi apresentado, vocês terão mais detalhes quando tiverem contato, né, com as ferramentas, ela é uma ferramenta que você pode medir, averiguar, tanto de forma qualitativa, forma processual, quanto também de forma quantitativa, se vocês quiserem. Porque, como vocês viram na tabela anterior, ou verão, né, na tabela, tem uma coluna com a média, a pontuação que a criança retirou. Então, aquele número ali, vocês também podem utilizar, o professor pode utilizar na hora de fazer a sua média final do bimestre, tá bom? Lembrando, não apenas ela, né? Claro, mas uma parte das avaliações processuais que a gente faz na sala de aula. Então, como a Kelly falou, vamos agora para o nosso momento aberto, tá bom? Do nosso momento de tira dúvidas. Paulinha, a gente agora vai abrir um bate-papo para falar tanto do encontro virtual como esse encontro agora, tá? Aí organiza aí para a gente, para ver quem
Isso, se já Quem tiver alguma Não, pergunta agora no vocês chat, vocês mesmos podem olhar aí o bate-papo, ver quais são as perguntas, o que que o pessoal está falando. mas até então, você já percebeu alguma pergunta para a gente agilizar? Alguma pergunta que tenham feito antes? Para a gente só agilizar o processo? É aquela que eu te fiz do Pedro Daniel. Olha no bate-papo, que eu acho que fica melhor para vocês aí. Tá, ok, Paulo. Era melhor se vocês abrissem o microfone e já falassem com a gente. Abre aí, gente. Sim. Então, assim, a Mari, Alguém já está levantando a Mari que mãozinha. está na de Pedro Daniel, pode falar, Mari. Bom Bom dia. dia, gente. Tudo bem? Tudo bem, Mari? Tudo bem. A minha dúvida é o seguinte: a nossa comunidade é uma comunidade muito carente. As crianças, uma grande parte das crianças não tem acesso ao celular. E quando tem celular, é um celular para a família, geralmente a mãe ou o pai leva esse celular para o trabalho quando deixa os meninos, né? Tanto que a gente teve muita dificuldade na aula remota, que a gente teve que entregar atividade, a gente corrigia aqui, passava para o professor por conta disso. Então, vai ser complicado essa ideia deles fazerem aqui na escola, porque nós não temos computadores também. Então, eu queria ver com vocês o que a gente pode fazer relacionado a isso, gente. Eu respondo. Mari, tem a opção de realizar no PDF, tá bom? Ou seja, fazer em momento coletivo, todo mundo faz no PDF, só que, após esse momento, o professor, né, outra pessoa da escola, precisará repassar as respostas dos alunos, né, para o formulário, para que vocês tenham acesso e a gente consiga fazer aquele acompanhamento daquele modelo individualizado, personalizado de cada aluno. Então, assim, o ponto principal que a gente deseja em relação a esse diagnóstico de matemática é que ele seja realizado na escola, para que a gente não tenha aquela interferência de ter tido participação de terceiros, né, na hora da resposta daquele diagnóstico. O formato digital, ele vem no sentido de que, se a criança tiver possibilidade de responder diretamente, então ela já vai ter um contato com a tecnologia, com a ferramenta. Mas o que nós queremos é colher as respostas e poder fazer essa análise de forma digital, porque nos dá mais agilidade na hora de comparar os dados. Ou seja, responder na escola, se possível, a própria criança responder diretamente no formulário, né, porque com certeza vai ser mais rápido o processo. Não tendo condições, pode disponibilizar o PDF e depois ser lançado a resposta para os formulários, individualmente. Jaqueline. Vai ser demorado, se nesse sentido, né? Sim, por isso esse tempo maior. Oi, Mari. Não, foi eu que coloquei, que a Luciana colocou, a Paula, né? Agora. Sobre a questão do problema de muitos professores estarem dando aula remota devido ao afastamento por ter testado positivo para a Covid. Olha, nossa previsão da aplicação desse diagnóstico, nós colocamos esse cronograma, né? Os materiais estamos dando essa informação, né, para você já pensarem, né, todas essas possibilidades, a gente já começar a sanar ou adequar, mas podemos ampliar o tempo, né, de finalização desse diagnóstico de acordo com a realidade de cada escola? Sim. Muito tempo? Não, porque vai depender de cada escola e vai depender do nosso resultado aqui. Porque no momento que a gente está propondo esse diagnóstico, a gente já está vendo intervenções pedagógicas, né, para poder aplicar, porque o que a gente precisa são dados verdadeiros, porque a realidade a gente já sabe qual que é dessas crianças em relação aos conteúdos. Então, assim, esse cronograma, esse tempo de aplicação, ele pode ser ampliado, mas de acordo com a realidade de cada escola. E também, chegou o momento, vamos finalizar o diagnóstico? Sim, vamos finalizar com a quantidade que temos. Quantos alunos não realizaram? Tantos. De quantas escolas? Tantas. De quais escolas? Estas. Por quais motivos? Por causa de motivo de Covid, por causa de motivo que o professor não estava em sala, por esse motivo. Certo? Então, assim,
Por isso que a gente está mostrando antes, conversando com vocês, vendo a possibilidade, mostrando qual é a essência da proposta, tá bom? Para que a gente trabalhe de melhor maneira esse tempo previsto. Mas ele poderá ser estendido de acordo com as escolas. Por exemplo, tem escola que tem uma realidade de poucos alunos, uma turma só, com 15 alunos, né, da zona rural, ou seja, tem a dificuldade da internet, ou seja, ali vai ser mais fácil de resolver a situação, com certeza. Agora, já um Joaquim Gilberto, uma outra escola que tem mais turmas, né, já vai ser um tempo diferenciado? Com certeza, já vai ser um tempo diferenciado. Então, por isso que temos um cronograma, como todo cronograma é flexível, dependendo de cada realidade, vai ser realizado de uma maneira, mas o que nós precisamos é os dados de como as crianças estão em relação às operações, os dados de cada criança, né? E, por meio dessa ferramenta, se a criança fizer direto, vai ser mais rápido. Se fizer lá no papel, né, de forma impressa, e depois repassar os dados, alguém repassar os dados, já vai demorar um pouquinho, mas com certeza a gente também terá os resultados ali para a gente fazer todas essas comparações. Ou seja, em vez de você ter que tabular de forma rápida, criar um gráfico, comparar as turmas da sua escola, ver qual é a turma que está precisando de mais necessidade, fazer isso de forma assim, manual, você vai ter ali de forma rápida. E outra coisa, a gente ao mesmo tempo vai estar vendo isso para vocês, e podemos fazer as intervenções por escola de forma mais pontual, vocês por turma de forma mais pontual, por aluno de forma mais pontual. Gente, assim, cada pessoa tem sua logística, né? Seu modo de trabalhar. Se eu tivesse sala, porque eu passei a maior parte do meu período de funcionário na sala de aula, eu faria assim, como professora. Como os alunos são maiores, estou falando mais do quinto, porque agora do quarto ano a gente não tem muita essa noção que se os alunos vão conseguir copiar do quadro. Mas são apenas 12 questões e essas questões são bem pequenininhas, simplesinhas. Eu passaria as 12 questões no quadro, pegaria o gabarito e reproduzia 4 numa folha só para economizar a folha. Dava para o aluno preencher o gabarito e eu, no meu horário de coordenação, eu mesmo passaria para o Google Forms, porque daí eu não precisaria me preocupar com duplicidade, com o nome de aluno. Depois eu nem ia precisar ficar entrando lá no Drive para conferir se tem duplicidade ou não, se o aluno respondeu ou não. A minha logística seria essa, porque daí ficaria muito mais fácil, né? Eu já teria certeza de que todos os alunos preencheu e de que não tem duplicidade. Isso. Mas cada um vai utilizar a logística e os recursos que tem, né? Isso mesmo, Kelly. Então, assim, o exemplo da Kelly é um exemplo que vocês podem aplicar nas escolas, que vocês vão escutar até outros dos professores de como aplicar. Quando fala tecnologia, vem N assuntos por trás nesse sentido, né, de falta de recursos, o que for. Mas, a essência que nós queremos é saber como cada ano, né, está em relação às operações, e que, de certa forma, isso é uma informação que vocês têm que ter em relação às turmas, em relação aos alunos. E nós colocarmos essas informações em uma ferramenta que já mostra isso de forma rápida, né? E que vai ser compartilhada com a gente aqui da secretaria para poder fazer esse apoio para vocês, será tudo muito mais rápido. Por quê? É quase que impossível a gente ir de escola em escola, falar com cada um de vocês, até relatar todos esses dados. O que a Kelly falou foi o básico, ou seja, nós estamos mandando materiais de todas as maneiras. Chegando aí, não precisa talvez nem imprimir, né? Você pode fazer da maneira que a Kelly aqui também falou, porque esse formato que está indo é só de operações, situações, problemas. Algo simples. Os enunciados são, assim, diretos. Na hora que pegar, você vai ver, o que é isso? É direto, para ver realmente o que a criança sabe em relação aos algoritmos e em relação à interpretação das situações, problemas. A maneira de aplicar, não se assustem com o nome, tá bom? A maneira de aplicar é com vocês, tá bom? É com vocês que vão ver de acordo com a sua realidade. Porque tudo isso a gente vai pegar como dados, tá bom?
A escola não Jaqueline. conseguiu aplicar porque não tem internet. Então, a gente vai averiguar até mesmo o programa do Conectados. Tem alguém né? perguntando Que a se informação pode que a gente tem é realizar. que todas as escolas têm o programa Conectados. Então, assim, é isso, nós queremos dados para poder ver informações e, de certa forma, auxiliar nessa questão tecnológica dentro da escola, porque se é proposto e a criança não consegue fazer algo assim, a internet da escola não consegue, né, que um computador, ou a escola não tem computador, a escola está com computadores que não têm acesso, então a gente vai conversar também nesse sentido. Agora, o básico é as informações sobre o desempenho das crianças em relação às operações. Tá bom? O Cirlândia está perguntando se o aluno pode realizar no celular do professor. Pode, porque você também pode passar pelo seu professor, gente, pelo seu celular. Então, pode sim, desde que você, né, faça assim, essa... a Kelly passaria no quadro, já colocaria e depois Já pegaria o papel. Eu já é, tentaria, gente, me empresta o seu celular aí, vamos colocar a internet da escola e vamos colocar para os meninos fazerem. Ou então eu pediria, supervisora, professor, ou diretor, eu posso colocar aqui, fazer um rodízio, mandar os meus alunos irem na sala e responder. Ou seja, gente, a logística é de cada escola. E depois, a maneira que você realizou, você vai registrar, falar para a gente, e a gente vai utilizar isso como informação. Não vai ter o certo, não vai ter o errado. A essência é nós termos as informações em relação às operações de cada, no nosso caso, de cada escola, no seu caso, de cada turma e de todo mundo, de cada aluno. Como que o aluno foi ali, aquele desempenho naquele sentido. E nós estamos propondo isso agora, para depois nós virmos com intervenções pontuais nas operações, projetos, materiais, e depois vamos ver como é que foi isso lá em junho, né, no final desse semestre. E utilizarmos de forma mais rápida, para poder ser o mais ágil essa troca de informação e de registro dos dados. Olha o chat, filho, por favor, porque eu não estou dando conta de subir essa sessão. Isso, a supervisora do OSFAI, ela falou em relação a ter perdido as informações iniciais. O encontro está gravado, logo mais será disponibilizado e você poderá assistir e ver direitinho, tá bom? E aí tem as outras perguntas aí, Jaqueline, se você estiver vendo para responder. Não estou vendo, Paula, por isso que a gente solicita a sua ajuda desde o início. Eu consegui ver só a última que estava aqui, as outras eu não estou conseguindo ver. Bom, mas vocês já responderam sobre o aluno poderá realizar no celular, se ele pode, né? A pergunta da Eucirlândia é se ele pode realizar no celular do professor. Deixa eu ver aqui. Ninguém E mais a supervisora também do OSFAI, ela pergunta qual a data inicial e final desse diagnóstico. A gente vai enviar no finalzinho aqui da reunião, a gente vai enviar com a data certinha, porque a gente fez uma alteração na data aqui e é melhor eu nem passar, porque senão eu vou repassar errado, mas no documento vai certinho. Isso, mas assim, é a mesma data daquele outro documento que foi passado no primeiro encontro, tá? O que nós mudamos foi só a questão do semestre. E, como foi falado, o primeiro semestre é o semestre de base, a gente analisar como que está esse conhecimento dos alunos do quarto e quinto, que na verdade é primeiro e segundo, né, que vieram no primeiro e segundo presencial, e agora, depois de 2 anos, né, voltam lá para o chão da escola, e alguns, espero que não mais, né, outras turmas no ensino remoto pelo motivo de Covid, né, dos professores. Então, a gente está nessa perspectiva até mesmo de que o quanto mais a gente conseguir pegar esses dados, né, enquanto eles, sim, nós ainda estamos na escola, estão ali presentes na escola, melhor. A questão das crianças que estão no ensino remoto, dependendo do caso, da situação, gente, solicita que a criança vá na escola, né, faça o diagnóstico ou em algum momento, porque se as crianças estão lá é por causa do professor, né, que está doente nesse sentido. Então, vejam assim a realidade de vocês, tá bom? Para que a gente consiga coletar esses dados, vocês consigam coletar esses dados de forma tete a tete, né, com a criança na medida do que for possível. É claro que aquela criança que está em casa por causa de Covid, por causa de gripe, por causa de N situações, e chegou a data, assim, você conversou com a gente, e a gente viu, assim, que, olha, já está a data limite da gente ter um dado para poder respaldar
outras situações. A gente apenas vai relatar. Tantos alunos não realizaram e tantos alunos de tal escola não realizaram porque não poderiam estar presentes na escola, porque estavam doentes, estavam com Covid, estavam dessa maneira. Então, assim, tudo é justificável, mas após a gente tentar, né, fazer ao máximo, ver todas as possibilidades. E quando a gente toca na bandeira da tecnologia e do digital, é nesse sentido, é de colocar a lenha na fogueira também, né? Porque se tem os programas e o resultado não está caindo lá, né? Por quê? Então, aí a gente está questionando aqui o que vocês muitas vezes questionam daí. E a gente quer informações para a gente ter respaldamento de questionar daqui e poder ajudar o melhor desempenho nas escolas. Passar? Vamos passar para frente? Acho que não tem mais perguntas. Olha, o que nós queríamos também era saber da devolutiva do primeiro encontro, né? Até então, assim, recebemos várias informações aqui, alguma coisa que, como eu disse anteriormente, vocês entraram em contato na hora que estava iniciando a reunião, então não tem como a gente responder. Então, é agora que a gente vai observar as perguntas de vocês que fizeram, ou de outros colegas, né? Os professores no celular. do 5º ano, gente, recebeu bem essa questão de fazer o diagnóstico da psicogênese, porque até então, 5º ano, acho que nunca tinha feito diagnóstico da psicogênese, né? Receberam bem, ninguém passou nada de sugestão, de consideração. Podem abrir o microfone, pessoal, pode abrir o vídeo. Essa é uma sala bem interativa, assim, é a hora de conversar mesmo. É hora de vocês trazerem alguma coisa assim que vocês precisam realmente falar. Quero dizer para vocês que esse ambiente aqui do Zoom, ele é um local seguro, onde vocês realmente podem trocar. E esses encontros com as coordenadoras de ciclo, eu acredito que seja realmente importante assim vocês fazerem esse alinhamento, igual, por exemplo, a Lilian colocou aqui anteriormente na mensagem, eu estava lendo aqui, a Lilian colocou, né, que alguns pais ainda têm resistência de enviar o celular com os filhos, né, por N motivos, né, muitas vezes pela questão mesmo da segurança, às vezes porque o aparelho, né, não é um aparelho exclusivo do aluno, às vezes é porque ele não vai mandar o celular dele de uso, né, os pais, para o aluno trabalhar em sala de aula. Então, a gente tem N motivos que muitas vezes não está também no nosso controle, a gente não consegue, porque isso depende realmente da capacidade da família conseguir. Então, tem vários motivos, mas mediante isso, o que vocês podem estar sugerindo, alguma escola que fez alguma ação de incentivo, né? Ou alguma ação que possa ser pertinente, ou de repente a Jaqueline que possa estar dando alguma sugestão. Então, essa troca aqui, essa interação é muito bacana. Então, participem, abra mesmo o microfone, abra o vídeo, pergunta. A escola que de repente conseguiu que boa parte, por exemplo, pudesse levar ou não. Mas se não pode levar o aparelho, de que forma isso pode ser feito? Então, façam mesmo essa interação de troca, né? Aqui, lá na escola do Pedro, Daniel levantou a mãozinha? Ela já falou. Ela já falou, eu acho. Ah, então só não baixou a mãozinha, né? Tá joia. Mas eu vou aproveitar, eu falo de novo. Eu não consegui abaixar essa mãozinha, mas vai ficar... Tem problema não. Tem problema não. É bom que é um incentivo para você falar o que você precisa. A Kelly e Jaqueline perguntaram como foi a recepção dos professores. Como sempre, principalmente no 5º ano, porque não tinha a psicogênese no 5º ano, né? Então, aqui, em alguns casos, teve um pouco de relutância, porém, não se negaram, não falaram que não vão fazer e tudo. Só teve uma estranheza porque não acontecia anteriormente. A minha explicação foi de que a gente passou 2 anos de aula online e é necessário que se faça agora esse diagnóstico para a gente traçar os objetivos de aprendizagem dos meninos. Então, nesse caso, foi tranquilo, foi bem aceito, inclusive esses professores estavam um pouco relutantes, ficaram de boa, aceitaram a sugestão e viram a necessidade de se fazer isso também, porque não há outra forma de alcançar esse resultado e saber como que a gente vai fazer daqui para frente,
porque vai ser um trabalho assim a longo prazo. A gente sabe que não vai ser algo imediato, mas coisa de anos, né? Porque foram 2 anos, né, gente, que a gente ficou com essas aulas online, e a gente sabe que os meninos chegaram nas turmas com um déficit muito grande de aprendizagem, né? Tanto no 5º ano, a gente já identificou menino pré-silábico, silábico sem valor no 5º ano, no 4º ano. Então, é necessário que se faça isso, e eles têm consciência disso, e têm consciência também que, além do conteúdo que tem que se passar, né, do bimestre e tudo, tem que fazer alfabetização até com o menino de 4º e 5º ano, porque não há o que fazer, né? Então, não há para onde correr nessa situação. Então, era só isso mesmo. Obrigada, Deusete. A Ilcirlange também falou que os professores não receberam muito bem, mas ela vai orientar, né? Está no caminho certo também. E foi a Mari que falou? A Vânia agora. Não, a Mari. É isso mesmo, Mari. Assim, quando o trabalho ele é bem encaminhado, né? Quando a gente tem assim um jeito de conversar com os professores, de mostrar para eles a realidade, parece que o turno se torna até mais leve, né? Então, tá indo no caminho certo. Kelly, a Kátia colocou também sobre a questão de estamos sem professores de 4º e 5º ano, mas o diagnóstico da psicogênese será de grande ganho para todos. É muito preocupante essas escolas sem professor. Eu acho que o pior fator é esse, né? Sem professor. Porque o supervisor, para ele conseguir fazer isso, vai dar um pouquinho de trabalho, mas qualquer coisa, a gente entra em contato com a gente, que a gente conversa para ver uma forma, um jeitinho aí para... E é totalmente flexível esse tempo, porque, assim, a questão é, nós sabemos qual é a realidade, mas, de certa forma, nós precisamos de dados, precisamos provar. Vocês mesmos vão ter que provar esses dados de alguma maneira, até mesmo para colocar no PPP de vocês na hora da... Vocês estão no momento de elaboração, né? Até mesmo para traçar suas estratégias. Esse diagnóstico que vocês vão ter, todo delimitado por aluno e tudo, vai agregar bastante a esse momento de vocês, na hora da construção do PPP. Alguém colocou um chat aqui que não dá para ler tudo. Qual que é, Paulo? Lê para a gente. Achamos excelente esse diagnóstico no 5º ano, pois quando entrou a pandemia, esses alunos estavam no 2º ano, na alfabetização. Poucas famílias incentivavam os filhos, a maioria fazia para eles, ou deixavam fazer de qualquer jeito. Isso. Vai ser o nível... Vai ser de muita valia para sabermos o nível real desses alunos. Parabéns pela iniciativa, obrigada. A supervisora do OSFAIA. Gente, ainda não... Agora a gente vai ter mais momentos tete a tete, então eu vou saber o nome de todos. Gente, mas é nesse sentido mesmo, não é mais um trabalho, não é tudo, gente, é o necessário, a gente está pedindo, nós estamos assim analisando pelo básico, e que esse momento, esses gráficos, esses dados, é para respaldar, porque, olha bem, pergunta para uma rede, pergunta para uma escola, pergunta para um supervisor, qual é a taxa de alfabetização da sua escola? É dessa maneira que a gente tem que colher, né? Chegando do lado da criança, e essa última mensagem da supervisora da OSFAIA, ela vem com tudo que é a essência desse momento e a essência desse diagnóstico de agora de matemática, fazer dentro da escola, para a gente não ter essa interferência, né? Essa probabilidade, né? De interferência em relação à resposta da criança. Por isso, o sentido de ser dentro da escola. Não necessariamente a criança está de frente a um celular, a um computador. Vocês viram que tem N possibilidades. E a questão também, vamos ver como é que estão os recursos na escola, né, os programas, né, que nós temos informações que chegam nas escolas. Tem mais uma mensagem? O áudio está normal, o Valdeci deve estar sem... Ele deve estar sem o áudio, está normal. Então, assim, para encaminhar para o final, né, assim, antes que outra pessoa queira falar, né, considerar, eu não vou colocar a tela, mas, assim, nós iremos enviar o formulário de frequência, que também é de coleta de dados, e nós acrescentamos lá, professores, supervisores, já a quantidade de turmas que estão sem professores, né, que não tem professores na turma, quantos do 4º, quantos do 5º na sua escola. E também vamos colocar quantas turmas, né, estão no remoto, quantos professores, infelizmente, já com
com Covid, né, em relação a isso. Porque tudo que a gente fala tem que ser baseado em dados. E esse formulário, pessoal, é um documento. Ele só chega aqui de forma mais rápida. Vocês não precisam colocar no papel, assinar, carimbar com o e-mail da escola, enviar para o e-mail do departamento. A gente tem que ir lá, abrir o e-mail, abrir tudo. Não, responderam já cai aqui. Mas sabem que é um documento isso daí. Tem o horário que manda, a data que manda, tudo que vocês respondem ali. A e gente tudo vai é estar considerado. enviando o link, pessoal, aí, por favor, responde para a gente, assim, ainda hoje, porque ontem eu que fiquei por conta de tabular esses dados aí da frequência, né? E alguns supervisores não tinham respondido, aí eu entrei em contato, mas ainda ontem foi solucionado, e algumas pessoas duplicou, respondeu 2 vezes. Teve 2 supervisores que respondeu no link de supervisor e respondeu no link do 5º ano. Hoje é só um link, né? Mas responde para a gente, porque não é só para confirmar a presença. Como a Jaqueline falou, a gente vai ter algumas informações aí que ainda a gente está precisando. E considerando a realidade, né, de muitos, nesse momento que a reunião aconteceu de forma ao vivo, né, também a confirmação de que vocês receberam os documentos, tá bom? Então, assim, não vai ser agora, tá bom? Não vai ser daqui 30 minutos, a gente vai sentar, olhar tudo direitinho, tá ok? Para repassar para vocês, junto com o link. Então, até antes do meio-dia, esse material está com vocês. Se possível, né? Já na parte da tarde, responda para a gente o formulário, que é coisa rápida, que com certeza vocês têm esses dados aí com vocês, tá bom? Apenas para a gente registrar. Não, vamos colocar o link no grupo de supervisor. Isso, vai no grupo de supervisores, tá bom? Porque nós vamos dar uma modificada e colocar mais dados ali para vocês passarem para a gente. Por exemplo, quantos professores diagnosticados, né? Com Covid, daqui um pouquinho ou alguma turma que esteja em ensino remoto. Marilda quer falar. Marilda? Por exemplo, eu tenho uma professora que, por exemplo, se eu for preencher agora, eu não tenho o que colocar. Ela está passando, desde ontem, passando mal, hoje ela não veio, aí tá. Ela vai fazer o teste. Então, assim, eu preciso de um tempo maior, porque pode ser que semana que vem ela vai estar ausente, e aí, no caso, a turma dela também. A gente só colocou no formulário a turma que está sem professor. Mas eu vou colocar Mas ela disse que vai acrescentar essa questão. Vou acrescentar. Ela disse que vai acrescentar. Então, assim, acrescentar no sentido porque de turmas que estão no remoto, né? Que é só nesse sentido que a turma pode ir. Alguma supervisora comentou que tinha turma no remoto, nesse sentido. Então, assim, para saber, tá bom? Mas, assim, vai ter outra parte lá de considerações. Aí vocês escrevam a dúvida que tiver em relação a esse assunto, em relação a outro assunto, em relação à avaliação, à pontuação, vocês colocam lá que a gente filtra e depois responde para vocês ou encaminha para quem possa responder, tá bom? Eu, de minha parte, agradeço e considero que a nossa conversa continua, né, pelo Forms. Até meio-dia os materiais estarão com vocês, vou ver as mensagens. Muito obrigada. Se não tiver mais nenhuma consideração, a gente encerra a conversa e a gente fica à disposição, tá? Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. O pessoal colocou, né? Bom dia, parabéns pelas iniciativas e muito obrigada pela atenção e orientações sempre disponíveis. Foi a Abadia que colocou, né? Então, é isso. Agora, colocar na real e saibam que podemos conversar, flexibilizar, tá bom? Porque eu entendo o seguinte, nada dá errado, tudo tem um resultado. Eu fico procurando resultados para utilizados para poder embasar solicitações e argumentações. Então, um beijo a todos, um bom trabalho, um bom almoço. E pelo horário, eu acho que vai dar tempo da gente enviar para vocês e tá lá, almocem, à tarde, dá uma olhadinha e responda ainda hoje, tá bom? E Marilda, vai ter lá um espacinho, aí você coloca essa situação para a gente, porque nesse momento eu não estou registrando nada, tá? Aí lá eu vou ter o nome de vocês, o telefone, tudo, e a gente depois vai entrando em contato. Então, beijo, fiquem com Deus, se protejam e saibam que o meu coração está apertadinho em relação à Covid.
Paulinha, ok, pessoal, Ok. tchau, tchau. Se quiserem, Um já podem sair da abraço. sala, se não tiver Fechando mais aqui. alguma coisa para falar. Abraço. Abraço.